Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal, né? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês cinco estratégias, né, de estudo. E isso, na verdade, pode ser aplicado para que vocês possam aprender qualquer temática, enfim, qualquer assunto. É algo bem versátil, né? E, na verdade, é algo extremamente necessário, né? Então, assim, em termos de questão de qualificação profissional, né, de que vocês possam se capacitar em qualquer área, assim, aqui a temática do canal é a temática direcionada para a área de logística, né? Mas na verdade essas cinco técnicas podem ser aplicadas para você aprender qualquer coisa, né? Então aqui, deixa eu colocar para vocês aqui, compartilhar um arquivo, fiz no Word aqui. Bom, a gente tem aqui cinco técnicas de estudo, né, para te ajudar aí, para que vocês possam aprender, né, enfim, temas relacionados à logística, marketing, finanças, física, matemática, enfim. A primeira técnica, que é uma técnica muito conhecida, é a técnica Pomodoro. Inclusive, uma técnica que eu uso, particularmente eu uso essa técnica, e eu acho que é uma técnica interessante. Você pode fazer algumas adaptações, você pode fazer alguns ajustes nessa técnica, mas é uma técnica extremamente interessante para a questão de concentração, para você pegar um tema, né, fazer ele estudar sobre algum assunto, e aí você trabalha em cima daquele assunto ali, enfim. Então, ela é bem interessante. Primeiro, definir a tarefa. Então, escolha a tarefa ou o material a ser estudado. Então, pela questão que você vai pegar, né? Você vai selecionar o que você vai estudar. Aliás, aí vai uma dica importante, né? Quando você fala assim, vou estudar alguma coisa, né? Pretendo estudar alguma coisa. Se você não definir o que você vai estudar, se você não definir o dia que você vai estudar, se você não definir o horário que você vai estudar, por quanto tempo você vai estudar, você não vai estudar. É a conclusão, tá? Então, primeiro ponto aqui, quando eu falo da técnica Pomodoro, que me fez lembrar essa questão que eu falo para muitas turmas em que eu dou aula, essa questão de você ser extremamente específico com o seu próprio cérebro, né? Então, bota na agenda lá, marca na agenda, bota o que você vai estudar, quando que você vai estudar, que horas que você vai estudar, programa lá, o tempo que você vai estudar, tem que ser bem específico. E você vai configurar um temporizador, né, para 25 minutos, pensando no Pomodoro. Então, quando você fala um temporizador, na verdade, é o cronômetro do celular. Então, tem até aplicativos do Pomodoro, eu já tive, já, mas se você colocar lá o cronômetro do celular, já é suficiente. Coloca lá o cronômetro do celular, liga, aciona ele e pronto. 25 minutos de concentração. E aí, dicas adicionais, né? Eliminar toda e qualquer distração. O que é toda e qualquer distração? Notificação do celular, eliminar, por exemplo, procurar estar no ambiente, tentar, né? Eu sei que as pessoas têm diferentes contextos, né, e situações, às vezes nem sempre é possível, mas tenta da sua parte eliminar qualquer distração. Então, por exemplo, notificação do celular, tem que ser um ambiente tranquilo, preferencialmente, se for possível. É importante pensar até, algumas pessoas utilizam isso, né? Quando estudam em determinados ambientes. Músicas de concentração, só pesquisar no YouTube, tem músicas de concentração para estudo. Então é importante. Estude focado, estude intensamente, tem um temporizador, toque. Então, quando ele tocar, eu utilizo essa técnica, tocar, você vai parar e vai fazer uma pausa. É claro, você vai repetir esse ciclo, você vai testar, vai verificar o que deu certo, vai verificar o que deu errado, vai anotar. Então você tem as lições aprendidas. Eu acho que esse é um ponto muito importante. A gente sempre tem que estar disposto a aprender.
a olhar o resultado que você teve ali, que necessariamente não é sucesso ou fracasso na aplicação da técnica, é um resultado que ele vai te fornecer um feedback para que você melhore, para que você faça alterações, que você realize e implemente modificações na maneira que você está aplicando aquela técnica. Então, procurar estar num ambiente silencioso, se for possível, altamente concentrado, tirar as notificações do celular. No computador, se você está estudando no computador, procure fechar todas as abas, fique só com aquela aba do arquivo que você está estudando. Então, estuda de forma concentrada. Um outro ponto, vai estudar, vai ouvir um áudio, aí você vai fazer anotações desse áudio. Tem que ter um ambiente próprio para isso. Você não vai ler um livro, vai ouvir um áudio deitado. Você vai tentar lá deitado, lá relaxado. Você vai se concentrar e vai dormir, provavelmente. Vai relaxar a tal ponto, né, vai virar uma música de relaxamento, né? Então eu falo isso para os meus alunos também. Você vai estudar, você tem que estar pronto para o estudo. Tem que estar com material, caneta, lápis, borracha para anotar. Se for anotar no computador, tem que estar ali concentrado, anotando, fazendo os registros que você precisa fazer naquele momento. Então, essa primeira técnica, ela aumenta a produtividade ao evitar a fadiga mental e ajuda a manter a concentração e evitar distrações. Mas lembre-se, as distrações você vai evitar se você adotar essas ações. Aí você consegue evitar. Do contrário, não adianta, tá? Mapas mentais. Aí tem programas que fazem mapas mentais. Quer pensar num programa bom para fazer mapa mental? Lápis, uma folha A4 branca, você vai virar a folha assim, né? Caneta, borracha, enfim, você tem ali o instrumento necessário, mapa mental raiz, para fazer mapa mental. Então, essa é uma outra dica adicional, tá? Evita, às vezes, o contexto, aquele contexto perfeito, né? Buscar aquela perfeição, não para eu poder realizar, elaborar o mapa mental, eu preciso de um software assim, assim, assim. Não, não. Vai no simples, procura ir de forma prática, implementar, começar a executar mesmo, de fato, essas estratégias, e aí você vai, com o tempo, aperfeiçoando. Às vezes, de forma geral, essa busca incessante pela perfeição, ela te leva a verdadeiros ciclos intermináveis que você nunca consegue iniciar nada. Então, tenha esse cuidado, tá? Então, primeiro, centraliza o tema principal. Então, o tema principal vai estar no centro. Aí você vai começar a fazer as ramificações, crie ramificações principais para subtemas. Detalhe as ramificações, adicione mais detalhes às ramificações conforme necessário. Então, por exemplo, você fala assim, eu vou estudar, vamos pensar aqui na temática do canal, sobre transportes. Você vai botar transportes no centro e vai começar a ter as ramificações, modais de transporte. Aí, para modais, você vai ter, dentro de modais, rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo, dutoviário, e vou acrescentar mais um aqui, uma novidade, infoviário. E dentro de cada um desses modais, você tem lá as características dele. Então, você vai criando ramificações. Detalhes de ramificações, adicione mais detalhes e ramificações conforme necessário, utilizando palavras-chave e imagens. Aí vem um ponto fundamental. Recorra a imagens para associar a conceitos. Recorra a exemplos. Contextualize o conceito. O modal, a logística urbana no Brasil é um desafio enorme, é cara. Começa a associar, coloca lá um caminhão que tem uma capacidade limitada, coloca que é um motorista e dois ajudantes, que é um custo maior para a distribuição. Procura contextualizar o conceito, inserir esse conceito em um contexto prático. A forma que você tem para acelerar o teu aprendizado é quando você pega esse conceito e insere ele no contexto prático, associa imagens. Pensa no curso de inglês. Você vai pensar assim, maçã em inglês. Você vai pensar na palavra, você pensa na imagem da maçã.
Você associa a palavra em inglês, Apple, à imagem da maçã. Então, faça, utilize desses recursos. Cores e símbolos, enfim. Facilita a compreensão e memorização ao visualizar conexões entre conceitos e estimula a criatividade e o pensamento crítico também. Ensino a outrem, técnica de Feynman. Ensina a outrem, melhor forma de você aprender, ensinando alguém. Estrutura de estudo de você aprende um assunto ensinando a outra pessoa. Forme grupos de estudo que sejam grupos de estudo produtivos, que você possa compartilhar também as suas dúvidas, o seu conhecimento com outras pessoas. Melhor forma de você aprender. E aí tem a estratégia, né? Você vai escolher um tópico, vai explicar em voz alta, vai identificar lacunas, note onde você tem dificuldade em explicar claramente. Você vai começar a observar, e aí é a forma de você avaliar se você não está conseguindo explicar, se não está claro, se está gerando algum ruído. É quando você vê que você tem dúvida, que não está fluindo a sua comunicação. Então, identifica as lacunas, revisar e simplificar, e voltar ao material de estudo para preencher as lacunas e simplificar ao máximo a sua explicação, tornar a sua explicação mais prática possível. Ajuda a identificar áreas de fraqueza na sua compreensão e reforça a aprendizagem e a memorização. Melhor forma de aprender é quando você explica para alguém. E você vai começar a ver, e você precisa ter meios de identificar se você está entendendo aquele conceito. E você vai reparar que a sua comunicação não está fluida, que você está com dificuldade. Quando você começa a falar alto, você começa a perceber isso também. Prática espaçada, método que envolve distribuir sessões de estudo ao longo do tempo, em vez de estar intensamente em um curto período. E aí é interessante observar o seguinte: procure fragmentar, procure caminhar para pequenas conquistas, pequenos avanços. Você nunca estudou, aí você senta e resolve estudar durante 2 horas. Você vai estudar? Não. Então começa ali. É o Pomodoro, 25. Ah, meu Pomodoro pode ser 15? Pode. Estou juntando com outras técnicas aqui, com a primeira que a gente viu. Adapte. Procure fazer alterações na técnica. 15 minutos. Teve um avanço? Caramba, consegui entender. Ficou mais claro. Estudei de forma mais focada. Estou percebendo, quando eu pego esse assunto e vou abordar com alguém, eu estou explicando ele com mais fluidez. Melhorou minha comunicação em relação a esse assunto. Poxa, legal. Então, tem a forma de identificar isso, mas principalmente, não começa de forma intensa. Vai evoluindo gradativamente. Você vai criar e vai desenvolver o hábito de estudar. Você vê como que é, você vai perceber, na verdade, como que é maravilhoso, né? Você ampliar os seus horizontes, né? Conhecer novas áreas, enfim. Revisão regular, ter estantes de revisão, programar o seu estudo é importante. E utilize ferramentas, né? Flashcards, né? Gente que utiliza quadros para dar aula. Tem gente que tem até um quadro em casa mesmo e fica. A pessoa procura simular um ambiente de sala de aula. Ótimo. Mas programe seu estudo, planeje seu estudo também e faça e procure programar ciclos de revisão nesse estudo, certo? Melhora a retenção a longo prazo, reduz a fadiga e o estresse associados ao estudo intensivo. Teste prático. Técnica de estudo que envolve testar a si mesmo sobre o material. Uma forma, as técnicas, você pode perceber que elas podem ser aplicadas e devem ser aplicadas até simultaneamente, perdão, e testadas. O teste, você criar pergunta, fazer simulado, é a forma que você tem, entre aspas, é o termômetro. É para você identificar se você está avançando no entendimento daquele conceito. Só vai perceber se você está avançando no entendimento daquele conceito se você começar a explicar para alguém, você vê que não está fluindo, você precisa ter formas, você precisa montar os seus próprios indicadores que vão te, desculpa a redundância, mas indicar ou sinalizar que você está aprendendo ou não em relação àquele tema. E os simulados, as perguntas que você mesmo pode e deve formular, estudo é proatividade,
né? Não é o aluno passivo, né? Quem está aprendendo, somos eternos alunos, né? Então, é proatividade, é você procurar montar os seus próprios simulados, questionários e continuar testando, né? Fazendo esses testes que envolve essa parte de repetição. Melhora a capacidade de recall, que na verdade é você identificar se você está avançando ou não no entendimento daquela temática, e a confiança, você vai ganhando confiança. O seu cérebro ele precisa de pequenos progressos, não começa de forma intensa, lembra sempre disso. Você vai com pequenos progressos e vai avançando, e identificar áreas de fraqueza que precisam de mais atenção. Pessoal, esse vídeo aqui extremamente didático, 5 técnicas rápidas, pode ser aplicada para qualquer área da educação, onde você vai conseguir, ao aplicar a técnica, testar, começar de forma progressiva. Às vezes tem a iniciativa e a proatividade de realizar implementar algumas adaptações dessas técnicas. Vocês podem ter certeza, eu aplico algumas dessas técnicas aqui, podem ter certeza, vocês vão começar a avançar, vão se qualificar, e vão perceber como é bom você entender sobre matemática que você tem interesse, avançar no conhecimento em relação à matemática que você tem interesse. Tá bom, pessoal? Então, forte abraço e bons estudos.